Alô? Tem alguém me ouvindo? Do improvável, impossível, mas quase tangível, registrando as mais nebulosas perguntas da consciência e da fé. Esta é uma transmissão do Sindicato de Comunicação Extratemporal, falando diretamente do Cinturão de Órion ao universo intergaláctico, aos navegantes interplanetários e aos residentes nas estações espaciais no universo que andam precisando de um bom café. Sem açúcar, claro. Daqui onde tudo pode acontecer, em uma data estelar muito, muito distante, para todos os mochileiros curiosos que anseiam por um guia, respostas honestas para perguntas sinceras, arte, ficção, radioatividade, transcendência e, claro, bananas. Esta é mais uma produção da APCOM, distribuída pelo Sicomex, Sindicato de Comunicação Extratemporal. Essa é mais uma produção da APCOM, distribuída pela Sicomex. Vocês sabiam disso? Cara, quando eu fui na APCOM, você me mostrou esse áudio e, cara, vale a pena, pessoal. Baixa aí no Spotify, Bananas São Radioativas. O primeiro episódio é aquele episódio que você não consegue parar, porque você fala numa cadência, num ritmo que quase não tem respiro lá. Você começa a introduzir sobre por que bananas, tal. Por que bananas são radioativas? Da onde que surgiu essa ideia? Cara, é o seguinte, na pandemia, 2020, né, meio de 2020, eu sempre gostei... Antes disso, eu sempre gostei de ciência, tanto que antes de fazer teologia, eu fiz geologia. O Paulo Homem levou lá no Chapada dos Guimarães hoje, e aí, eu não sei o que ele esperava, mas ele teve uma aula de geologia hoje. Mesozoico, talvez não Cretáceo. Foi ficar falando sobre os arenitos e formação Botucatu, etc. Mas enfim, eu fiz geologia, não me formei, mas eu fiz uma boa parte do curso. E eu gosto muito de ciência. Tem alguns livros que provocam muito na área científica, né? Eu acho que a gente desconhece da existência deles porque a gente é muito resistente em relação aos autores. O Carl Sagan, ele tem vários livros sobre ciência, dúvidas e etc., como o ser humano vive no planeta. O Neil deGrasse Tyson também tem Pergunte a um Astrofísico, é um livro dele. O próprio Isaac Asimov, que tem vários livros, né, entre eles O Fim da Eternidade, Eu, Robô, etc. Ele tem um livro que são 101 perguntas sobre o universo. E é uma área da existência assim, que tem muita gente interessada, e sempre tem gente respondendo, normalmente da ciência e normalmente ateus. São pessoas que fazem isso desvalidando a Bíblia, desvalidando a existência de Deus, a soberania de Deus e tal. E aí o Bananas São Radioativos, ele surge como tipo mais ou menos uma produção parecida com isso, só que alguém cristão fazendo isso, sabe? O que tem a ver todo esse exercício de perguntar coisas sobre o universo, sobre o potássio da banana, sobre uma reflexão, ou sobre uma refração, sobre uma radiografia panorâmica, sobre um jogo do Jurassic Park, etc. O que tem a ver tudo isso com a história que Deus está contando para nós? E aí são conexões muitas vezes improváveis, mas quando você vai ouvindo, elas fazem todo sentido, assim. E foi muito do que Deus foi usando a forma dele de explicar algumas coisas importantes para mim ao longo da minha vida, que é uma área de interesse e ao mesmo tempo talvez área de interesse de outros aí também. Quando eu ouvi assim, logo veio na minha cabeça, que coisa nerd, não é possível, potássio, elemento químico, mas como que tudo isso, no final das contas, aponta para Deus e para a grandeza dele? No primeiro episódio, a conclusão é justamente nós enxergarmos o extraordinário no ordinário. Talvez todos os outros é a mesma coisa. O potássio é um elemento banal, digamos assim, bananal, que trocadilho ruim. Ele é um elemento que você tem dentro de você, e é um potássio que ele não é 39, ele é 40, são 40, o número atômico dele é alterado, então ele é um potássio radioativo, ele é um potássio que está ali em decadência radioativa, digamos assim.
e ele atua dentro do seu corpo para você, sei lá, fazer xixi direito, para o seu coração bater de uma maneira saudável, para você conduzir os outros elementos de maneira saudável e tal, mas ele também está no manto terrestre, ele está presente nas rochas e tal. Então algo talvez tão banal participa de um negócio meio que a gente faz naturalmente sem pensar muito, mas também é presente na criação de uma maneira magnânima, assim, sabe? E olhar para essas coisas e entender que Deus, soberano sobre a criação, fez tudo isso, sabe? E pensou nesses detalhes e fez a gente ter esse potássio, é uma forma da gente parar. Peraí, eu sou feito imagem e semelhança de Deus, eu participo da criação, é maravilhoso isso. É olhar o extraordinário nas coisas mais ordinárias. E como que esse podcast ajudou e tem ajudado as pessoas que principalmente não fazem parte do nosso círculo cristão? Porque eu já ouvi bastante relato de pessoas, eu ouvi, cara, achei muito legal, muita informação, né? Muito estudante de Enem desesperado que quer, né? Ajuda no Enem. Ajuda no Enem, né? Se cair potássio, já lembrou do Guilherme Amarino. Mas qual que é o seu alvo, principalmente com esse povo que, a gente tem a facilidade de, por ter nascido na igreja, nós já aprendemos sobre Deus, né? A gente já fala o crentez, a gente não pensa no potássio, a gente pensa em Deus direto. E potássio é consequência da vida. Já pensa no Salmo 19. Já pensa no Salmo 19, 24, a revelação de Deus, mas você faz o caminho inverso. Esse caminho inverso é algo que quem não crê em Deus consegue entender e consegue lá no final ter o vínculo, é Deus que está fazendo tudo isso? A ideia é essa, sabe? A ideia é comunicar com quem não tem esse tipo de reflexão automática, né? É justamente participar de um jeito de contar histórias que o não crente já está acostumado, mas eu estou apontando no final para a resolução, estou dando uma conclusão. Como eu falei, né, o Neil deGrasse Tyson, por exemplo, ele tem uma facilidade de fazer isso, exatamente como Bananas São Radioativas, com a série Cosmos, e ele vai conectando os pontos e tal, e você fica entretido naquilo. Então, quem já é da área da ciência, e quem já está acostumado e é curioso, assim, esse tipo de linguagem não é agressivo, ele é costumeiro, digamos assim. E aí você abrir os olhos, eu acho que esse é a maior trunfo, assim, a gente conseguir abrir os olhos de quem muitas vezes tem preconceito com eu falar de Deus num negócio de ciência, é importante. E a gente teve alguns testemunhos desses, né? Cara, eu não imaginava que você ia falar do jogo do Jurassic Park que a gente jogava no shopping, amigos meus de infância, né? E você relacionar com como Deus faz a antecipação da nossa vida, com o culto, sei lá. E aí você vai criando uma familiaridade com temáticas que são bíblicas, né? Por exemplo, Jó recebe senta lá Cláudia de Deus, né? Senta aí que eu vou fazer as perguntas e você vai responder. E Deus faz um monte de pergunta para Jó. Olha só, quem que faz a cabra montês se alimentar? Quem que faz o grilo cantar de manhã? Quem que comanda as Pleiades e o Órion? Sabe? Umas coisas que... Mas, na verdade, é a exposição da soberania de Deus. E o Bananas, ele tenta fazer isso. É claro que há muito ainda a fazer. O Bananas não é um programa que eu vou expor tudo sobre Jesus Cristo, mas eu vou dar a pista para que o cara se aproxime, sabe? Para que o cara... Peraí, Deus existe. É isso. A função do Bananas é essa. Deus existe. Ele está aí, sabe? Ele é eterno. E a gente não. Eu creio que quase todo mundo que está aqui tem uma crise muito grande dentro de si. É aquela crise, você é crente aqui dentro da igreja, mas lá fora você simplesmente não sabe o que fazer. Tem aquela questão básica, eu vou me perder na faculdade, ou eu vou me perder dentro do mundo, né? Quando está aqui na igreja, no acampamento, é a mil maravilhas, mas a gente, como pastores, nós estamos cansados de ver que mesmo com pessoas que você vê crescer na igreja, vê que, essa menina, esse menino vai dar certo, mas parece que quando entra com o pé, vamos dizer assim, no mundo secular, tentando fazer essa ponte que você tenta fazer de diálogo com a sociedade, com o mundo que não conhece a Deus, tem uma crise.
Você tinha a sua identidade fixa, ó, eu sou crente, mas quando eu vou para aquele lugar, eu começo a ter um negócio meio que esquizofrênico, eu não sei articular, e eu não sei como colocar Deus na questão, sem falar um crentez, que as pessoas que estão lá fora sequer entendem, e já tem, lógico, uma repulsa sobre certos tipos de coisa. Como que a juventude hoje, cada vez mais conectada, cada vez ligada nas coisas, pode estar ligada ao mesmo tempo naquilo que Deus é, relacionamento com Ele, mas está ligado também no contexto que nós estamos, no mundo que nós vivemos? O capítulo 29 de Jeremias, né? Jeremias tem que escrever uma carta para o pessoal que está indo para o exílio da Babilônia. Esse povo vai ficar 70 anos lá. Tem gente que vai morrer lá. O cara não vai voltar. Estou indo para o exílio, 70 anos, não, vai estar morto. É o filho, o neto dele que vai voltar. E aí Deus manda Jeremias escrever uma carta e ele fala assim, olha, tem o texto famoso, sou eu quem sei os planos para vocês, são planos de prosperidade, não de, sabe, que todo mundo usa no Instagram aí, você fala, ai, que Deus, é bonitinho falar, que lindo, né? falar isso. Só que antes disso ele fala, vocês vão passar 70 anos lá, vocês vão se envolver na cidade, vocês vão plantar, vocês vão edificar aquela cidade, vocês vão abençoar aquela cidade, vocês vão trabalhar por aquela cidade, vocês vão se casar, ter filhos e ficar lá. Então o cara ali, o judeu que ele foi enviado para a Babilônia, no exílio, é claro que é uma forma de Deus disciplinar o seu povo por conta da idolatria, a gente sabe quando lê o livro de Jeremias, mas é uma forma de Deus também ensinar o cara que está ali a viver como se ele estivesse em Jerusalém, mesmo se ele estivesse numa Babilônia. Então e aí você transpõe isso para a nossa vida hoje, a gente está num mundo que não é ideal, a gente não está numa Nova Jerusalém ainda, a gente espera, só que a gente está numa Babilônia, a gente vive aqui num mundo decaído, só que a gente precisa aprender a como viver dentro dessa Babilônia, olhando para a Nova Jerusalém, olhando para os padrões da Nova Jerusalém. Deus não vai simplesmente nos tirar agora, não vai fazer, tal, se Ele desejar Ele vai fazer, mas passou 10 segundos Ele não fez, passou 2 anos Ele não fez, passou 70 Ele não fez. A gente precisa também fazer algumas coisas que Ele pediu, e aí a carta de Jeremias cara, se envolvam com a cidade, aprendam, olhem a cidade, mas daí eu tenho que ficar com 2 coisas na mão. Uma delas é eu estar atento à minha universidade, atento ao que tem sido produzido de notícias, atento aos jornais, etc. Mas ao mesmo tempo eu tenho que estar com a outra mão, eu esqueci quem fala isso, mas com a Bíblia. Uma mão o jornal, na outra mão a Bíblia. Eu sei quem falou. Eu não lembro, é Bart, sei lá. É. E é isso, exatamente, eu tenho que me aprofundar na Bíblia, mas eu tenho também que olhar para a cidade. Mas não é uma relação do tipo, eu estou olhando com os dois com o mesmo peso. Eu olho a cidade com a lente que Deus me ensina a utilizar, que é com a Escritura Sagrada. Não é com a lente do produtor de conteúdo, estou falando contra a gente agora, não é com a lente do produtor de conteúdo de YouTube, do músico que canta glorificar, não é com a lente de outros, é com a lente bíblica. E eu acho que talvez a nossa maior dificuldade é que a gente quer que outros expliquem para a gente o que fazer, e a gente não vai à fonte, que é a Escritura. A gente não vai lá, não mergulha lá. Por mais que a gente, pastores, a gente fala, não, vai aprender da Bíblia, vai ler a Bíblia, ler os livros e tal. A gente não está interessado, a gente quer uma resposta pronta. E no fundo, o correr atrás de resposta pronta vai fazer a gente não estar preparado para viver na universidade, para viver num ambiente pós-cristão, sei lá, secular. Plural, né? Que tem algumas questões diferentes da gente, ideologias diferentes da gente. É complicado, cara. Como é que você vai falar para um cara que ele nem considera que ele precisa de um Deus? Você vai falar, você precisa de um Deus. Ele fala, não. Ele não sente falta. Aí não tem mais conversa. Acabou. Como é que você vai falar um livro sem palavras para um cara que não acha que ele está errado, entendeu? Tem várias coisas que a gente pode fazer para conversar e criar pontes e tal, e explicar o Evangelho. É o mesmo Evangelho, não estou falando que a gente vai explicar um outro Evangelho. É o mesmo Evangelho, só que entendendo
a cultura que a gente está falando. Legal. Pessoal, alguém tem uma pergunta que queira fazer ao vivo e agora? Coragem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Levanta a sua mão, que o reverendo Hélido vai na velocidade do raio aí aonde você está, para você poder fazer a pergunta. Eu sei que você sentiu um gelo no coração agora. Faz aí, desembucha. Quem quer fazer a pergunta, levanta a mão. Ó, já tem? Lá atrás? É isso? Meu irmão, pergunta rápida, tá? Rapidinho. Vai até chegar lá, já acabou aqui, ó, já. E eu falei que era veloz que nem raio. Vai dar a volta no templo. Tá indo, tá chegando. Ah, aí, ó, chegou. Qual é a história do Projeto Sola? Qual a história nossa? Isso. Já tem 2015, que ano que a gente está? São 7, 8 anos. No ano 2014, um ano antes da gente publicar, a gente tinha muita inquietação sobre música na igreja, né? E tanto o Andrade quanto eu trabalhávamos nas nossas igrejas respectivas, ainda não trabalhávamos na mesma. E aí a gente começou a estudar junto e a gente mostrou um para o outro as canções. Ele mostrou Isaías 53, eu mostrei Redenção. E aí a gente falou, por que a gente não grava? Vamos servir as nossas igrejas locais com isso e tal. O Andrade tinha a banda dele, com outras músicas, outro tipo de projeto, outro estilo, inclusive, eu também. E aí a gente falou, tá bom, vamos gravar, porque a gente sentia muita dificuldade em escolher músicas para o culto. Não que as músicas eram ruins, ou eram todas traduções, ou eram hinos antigos que era difícil de rearranjar, ou as músicas novas elas não tinham teologia nenhuma. A gente criava um impasse, ou a gente ia ficar cantando só coisa antiga, não tinham coisas novas e tal. Hoje já mudou muito essa realidade, muito mesmo, graças a Deus. Mas aí a gente publicou, gravou, e aí foi o surgimento do Sola, nessa ideia de servir as igrejas locais. E até hoje é isso, não é à toa que a gente tem essa fala, né, sempre, né, glorificar Cristo e servir a igreja. Legal. Guilherme, você escreveu um livro aqui, né, para quem quiser adquirir, livrinho massa, muito bom. Criança, né? É infanto-juvenil. Infantil. Se você tiver irmãozinho, aquele sobrinhozinho, né, que não te dá sossego, ó, sossega ele, lê bons livros. Lê com ele. Lê com ele, que é o mais ele. importante. Arthur e o Coração de Pedra, né? Esse livro muito bonitinho. Qual que é o lance desse livro? Qual que é o lance da arte, da cultura? Para criança? Eu gosto muito de histórias, né? Eu tenho alguns contos, tenho um conto publicado na Amazon, que é o Lanterna de Mar, é um conto para adultos e é um conto de suspense, um pouco de mistério, assim. Eu gosto de histórias, como vocês talvez perceberam na palestra, eu gosto muito de Tolkien, Lewis, criação de mundos e tal. E aí eu exercito bastante isso, né? Então tem algumas histórias e tal. E uma das coisas que o Lewis ele fala muito que é a necessidade da gente criar boas histórias e compartilhá-las, né, para todas as idades. E um exercício que surgiu numa necessidade, a história do Arthur Coração de Pedra foi, a gente tinha um evento que a gente ia fazer de ação social com a igreja no Natal. E aí a gente caiu em cima de mim e da Isabela, na época ela era minha namorada, agora ela é minha esposa, mas na época era só namorada, de contar uma história. Tá, vocês contam a história, tá? Aí você canta e conta a história, sempre sobe pra gente isso. Aí eu falei, que história eu vou contar? Daí eu falei, vou contar do Max Lucado, vou contar não sei o que lá. Eu falei, não, por que escrever uma? Aí eu escrevi Arthur Coração de Pedra, versão beta da beta, sabe? Tipo, bem simples pra gente fazer no fantoche, assim. E aí a Isabela gostou muito, eu curti a história também, aí eu fui reescrevendo ela e ampliando um pouco. Até que no ano passado, conversando com o pessoal da Trinitas, eles descobriram que eu tinha essa história, perguntaram se podia ler, e aí falaram, vamos fazer um livro ilustrado, né? Para isso. E é uma história legal. Ela não é uma história evangélica, de maneira tradicional. O Arthur não vai orar no meio do livro, mas é uma história que conta a narrativa do nosso coração de pedra e como Deus trata esse coração, né? Show de bola. Ilustrações de Augusto Marques, ó, muito bonito.
Eu acho que vai ser uma boa. Tá vendendo lá fora, tem alguns, tá? Só o pessoal já comprou tudo. Muito bom. Última coisa, até para a gente poder. Ó, tem uma irmã desesperada aí para fazer uma pergunta. Faça que vai ser a nossa última pergunta para nós já nos encaminharmos para o final. Boa noite. Oi. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, que muitos cantores tidos como evangélicos, hoje em dia estão longe de Cristo. E são músicas que tocaram muito aos nossos corações, as igrejas cantaram muito. Tem uma letra, meu Jesus maravilhoso inspiração a prosseguir, enquanto tudo não vai bem. Então são coisas perfeitas diante de Deus. Como que eu faço essa separação? A música, ela foi inspirada, ela se mantém como arte para Cristo, porque as pessoas, ainda mais os jovens, podem se perder, e nós vemos muitos tidos cristãos que se afastaram de Cristo. Deus usou a mula de Balaão, né? Então Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, independentemente da pessoa. Deus usou Ciro e falou que estava usando Ciro, um rei pagão. O importante é a verdade daquilo que está expondo, justamente a verdade do Evangelho. O João Calvino falava que toda verdade é verdade de Deus, quando é verdade. Estou falando de uma mentira travestida de algo verdadeiro, estou falando da verdade. Infelizmente, toda pessoa, e a gente está sujeito a ter artistas que a gente gosta e o cara de repente dá uma louca. A gente não pode confiar. Enganoso é o coração do homem, ó, de novo Jeremias na coisa. Às vezes a gente confia muito mais em pessoas do que na palavra, e a gente dá mais destaque à pessoa do que à palavra, mais destaque à personalidade, às celebridades, do que ao Evangelho. Isso acontece não só com Kleber Lucas, como você falou, mas com vários outros, com pastores nos Estados Unidos, como Mark Driscoll, por exemplo, outros pastores que viram celebridade, de repente eles caem. E aí, o que ele pregou não valeu? Não valeu, Deus usou, Deus converteu pessoas, Deus trouxe pessoas, só que o cara é um ser humano, e a gente tem que separar isso, sabe? E caiu, pecou e tal. Isso mostra que quem realiza a obra não é a pessoa, é Deus. Não confiem no Guilherme e a Marina do Projeto Sola. Um dia eu posso decepcionar todos vocês. Confiem no Deus que tem movimentado, não só eu, quanto o Paulo On, quanto qualquer outro artista. É em Deus que a gente tem que confiar, não no homem. Acho que é isso. É isso. Não tem nem o que acrescentar. Obrigado.